Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, telespectadores do nosso programa Prosas Sociológicas. E agora, Zé, você vai ter que parar de enrolar, você vai ter que entrar no núcleo do pensamento do Gabriel Tarde e contar pra gente aí como é que o Gabriel Tarde enxergava a sociedade, o que é essa tal de imitação que ele vem trazer para nós. Qual a diferença da coerção do Durkheim? Então entra agora com os dois pés no peito, igual eles falam aí, vamos falar da teoria aí principal do pensamento do Gabriel Tarde, por que o senhor, como um doutor em educação, graduado em sociologia e tudo, coloca ele como um clássico aqui no nosso programa? Jomar, vamos começar um pouco pela ideia de sociedade. Uhum. Todo sociólogo, se você perguntar para um economista, todo economista tem que ter uma ideia de mercado. Se você perguntar para um antropólogo, todo antropólogo tem que ter uma ideia de cultura. Se você perguntar para um psicólogo, todo psicólogo tem que ter uma ideia da mente humana. Se for para um sociólogo, o conceito, digamos, matricial dele é de sociedade. Como se a sociedade fosse o conceito estruturante. Entre os sociólogos do 19, início do 20, mas talvez esse vigore também nos demais sociólogos, havia uma tendência de definir a sociedade como uma coleção. Por exemplo, Durkheim dizia isso. O Durkheim indagava assim: como é que é possível, a partir de agora, fazer com que uma coleção de indivíduos diferentes seja uma sociedade vivendo juntos, sem conflito? O Weber fazia uma pergunta semelhante, né? Como é que é possível organizar, administrar uma coleção de agentes individuais racionais? Então, essa ideia de pensar a sociedade como uma coleção era uma característica da época, e o Tocqueville também vai por essa via. Ele, no livro dele, As Leis da Imitação, ele tem uma definição de sociedade que, stricto sensu, seria o seguinte: ele fala assim, abre aspas, sociedade é uma coleção de seres com tendência a se imitarem entre si, ou que, sem se imitarem atualmente, se parecem, e suas qualidades comuns são cópias antigas de um mesmo modelo. A sociedade é o lugar da imitação, segundo ele. E com essa premissa, Jomar, a gente pode pensar que isso é uma coisa de pouca relevância, mas não é. Com essa premissa da imitação, de ver a sociedade como um lugar onde as pessoas se imitam reciprocamente, com essa premissa o Gabriel Tarde se afasta, por exemplo, do naturalismo do Spencer e de Comte. E com isso, a gente já falou isso aqui nos programas anteriores, ele relega a hereditariedade para o domínio da biologia. A hereditariedade existe no domínio da biologia, no domínio da genética, que ainda não existia na época. Existem características humanas que são hereditárias? Sim, mas não no âmbito social. Se você quiser compreender, segundo ele, o comportamento humano, o comportamento social, comportamento dos indivíduos em sociedade, segundo ele, a hereditariedade não explica nada. Qual a alternativa que ele cria? A imitação. Segundo ele, o comportamento humano ele tem que ser explicado a partir da imitação. Eu vou citar um outro trecho dele, da mesma obra, que ele diz o seguinte, abre aspas, no mundo químico, físico, astronômico, as semelhanças atômicas, ondulatórias, gravitacionais, decorrem de movimentos periódicos vibratórios. No mundo vivo, elas resultam da transmissão hereditária,
da geração intra ou extra-orgânica. No mundo social, as semelhanças, elas existem por força da imitação. Elas são fruto da imitação. E aí a gente tem que começar a pensar o que ele está chamando de imitação. Isso. Veja bem, Jomar, o primeiro contraponto que a gente tem que fazer é com a ideia da coerção. Não, de Durkheim. Não, vamos começar por uma ideia, mas pode ser pela coerção. Quer dizer, quando você faz alguma coisa sob coerção, você está sendo é uma imposição. Segundo Durkheim, a sociedade te impõe comportamentos que você até pensa que são seus, porque você não percebe que eles são impostos. Uhum. Então, por exemplo, trabalhar é uma coerção social. Uhum. O Gabriel Tarde ele vai opor imitação à coerção. Segundo ele, a sociedade funciona por imitação e não por coerção. Portanto, não é por pressão. Mas no contraponto interessante para a gente pensar a imitação é com uma ideia negativa que o senso comum tem da imitação. Mas não é só o senso comum, não. Uma ideia que se tem da imitação negativa, da imitação no âmbito das artes. Os meios de comunicação criam uma ideia negativa da imitação. De maneira que o senso comum, ele associa a imitação. É claro que você tem a imitação artística, né? Uhum. Alguém que imita alguém que dubla alguém. Mas, em geral, a imitação está associada à falta de originalidade, Uhum. à falta de criatividade. Alguém que imita, um cantor que imita outro cantor, por exemplo, é um cantor que não tem estilo próprio. Uhum. A imitação, no senso comum, ela está muito associada à cópia, Uhum. ela está muito associada ao plágio. Também. E à repetição. Ou seja, se você imita, você está repetindo, portanto, você não está tendo originalidade nenhuma. Essa é a ideia que o senso comum tem de imitação, essa é uma ideia comum de imitação, e não é a ideia que o Gabriel Tarde tem de imitação. O Gabriel Tarde tem uma ideia, digamos, sofisticada, uma ideia nobre acerca da imitação. Ele não tem nenhuma concepção pejorativa da imitação. Segundo ele, a primeira coisa que ele nos diz sobre imitação é que a história social, a história da sociedade, ela corresponde a um ciclo infinito, indefinido, a um ciclo permanente, onde a renovação se faz com base na imitação. Ou seja, não há nenhuma renovação, segundo ele, não há nenhuma novidade que não parta da que imitação. não tenha como referência o que já exista. Ou seja, a gente vai imitando e renovando. Exatamente. Imita e melhora ou Portanto, piora. e aí já tem uma coisa interessante que ele fala. Quem imita está fazendo uma releitura. E a releitura significa que você está acrescentando um aspecto inédito. A história os historiadores da nova história têm um conceito de apropriação. Então, imagina assim. Você apropria e depois... E vai colocar em circulação com autoria. Entendi. É possível, olha que coisa interessante, é possível você fazer uma imitação autoral. Zé, eu não sei se eu entendi direito, se está muito complicado de eu entender a diferença exatamente da coerção de Durkheim e da imitação do Gabriel. Teria algum coeficiente de livre-arbítrio na imitação que não Sim, tem na coerção? A diferença é essa? Essa é a diferença. A imitação eu imito porque eu quero e não porque eu fui coagido? Seria essa a diferença? Ou será que aqui, colocando mais uma questão, a gente não imita inconscientemente, sem perceber? Tem também. E tem vários tipos de imitação e ele vai dar, nós vamos dizer, dessas
categorias daqui Outra a pouquinho. pergunta, você tem esse livro para me emprestar, para me ler? Tem. Sobre a imitação? Tem. Existem vários tipos de imitação, consciente, inconsciente. E ele fala sobre isso? Fala, ele classifica os tipos de imitação. Mas vamos voltar a essa ideia da renovação, tá vendo? É possível você pensar numa imitação autoral. É possível pensar que a sua imitação seja... Tá vendo? Se você for imitar... Pensa na formação de professores. Eu, como sou professor há 40 anos, eu penso muito nisso. É como se um professor se tornasse professor pela imitação. É verdade. Você acho pensa... que quase tudo na vida, ele tem parte da razão. Tá vendo? O que significa o seguinte, que aquele que imita, ele escolhe. Então é como se eu montasse o meu portfólio. Eu escuto muito isso, João Amado, de jogadores de futebol. Os jogadores de futebol têm suas referências. Então ele pega daquele, eu vou pegar aquela referência, daquele eu vou pegar aquela outra referência. Ou seja, você não reproduz na totalidade aquele que você imita. Você faz as suas escolhas. Essa é a diferença da coerção. Sob coerção você não faz escolhas, você é coagido. A imitação não, quem imita faz as suas escolhas. Segundo o Tocqueville, o Gabriel Tarde, Tocqueville é outro francês, os hábitos, tá vendo? Aí ele está falando de uma coisa diferente. A imitação gera hábitos. O ser humano ele tem hábitos. Você tem hábitos sociais. Desde Aristóteles, que já é falado nos hábitos. Os hábitos existem porque as invenções se sucedem e repetem por imitação. Ou seja, a invenção, qualquer que seja ela é resultado da imitação. Ou seja, para ele, tudo que é criado, toda a criação, e aí ele diria das artes, quando um clássico das artes, Van Gogh, quando ele cria algo novo, ele vai dizer, é a partir da imitação. Os poetas, por exemplo, o que o poeta mais faz ao longo do dia? Lê poesia. O senso comum acha que o poeta fica sofrendo o dia inteiro para à noite escrever poesia. Não. Se você conversar com os poetas, eles leem poesia. Tudo que é criado é produto da imitação. E é conforme a capacidade de aceitação da sociedade que envolve o criador. Ou seja, nem toda imitação é legitimada socialmente. O Gabriel Tarde admitia, Jomar, que a imitação, esse processo de imitação, ele pode ser fonte de conflitos. Essa ideia de você fazer inovação pela imitação. Se você quiser um exemplo interessante disso, uma prova disso é a lei de patentes. Ou seja, o que é a lei de patente? Ela tenta regular a suposta autoria da invenção para impedir que ela seja imitada. Está vendo? O Gabriel Tarde, ele não conheceu isso na época, mas é como se ele dissesse assim, dos processos de imitação podem resultar conflitos entre os indivíduos. Entendi. Os indivíduos podem entrar em conflito a partir da imitação. É como se você construísse a sua subjetividade, é como se você construísse a sua identidade, como se você construísse a sua diferença individual a partir da imitação. Os indivíduos são seres de imitação. Ele vai dizer o seguinte, existem vários tipos de imitação. Por exemplo, a gente já tocou nesse assunto. A imitação pode ser consciente ou inconsciente. Ela pode ser voluntária ou involuntária. Ela pode ser vaga ou ela pode ser precisa. Ela pode ser unilateral ou ela pode ser recíproca. Você pode ter sujeitos que se imitam reciprocamente, mas ela pode ser unilateral.
Além do que, ele vai dizer, existem diferentes formas de imitação. Por exemplo, ele fala assim, uma forma, eu vou citar apenas algumas, ele cita várias outras, uma forma de imitação é o que ele chama de imitação costume ou imitação moda. Aquilo que está na moda, aquilo que é costume, você imita, porque é moda, porque é costume. Existe a imitação simpatia. Você pode imitar, você tende a imitar aquelas figuras públicas ou não, com as quais você tem simpatia, portanto, com as quais você se identifica. É verdade. O que chama de imitação simpatia. Tem a imitação obediência. Que essa parece com Durkheim. Tá vendo? Mas não é submissão. Entendi. Tá vendo? Você pode imitar seu pai. Você pode imitar seu avô. Você pode imitar seu professor por obediência, mas pode ser por simpatia. Tá vendo? Você pode não ter simpatia pelo seu pai, mas você obedece seu pai. Seu pai tem costumes. Pensa, por exemplo, nos vícios. Que tabaco, também pode imitar. Tabaco, bebida. A boina aqui, ó. Não sei quem que te lembra essa boina, Zé. Che Guevara. José Carlos Pereira, Carlos em Pereira. Divinópolis. Tá vendo? Você se identifica, você tem como referência, então você pensa assim, eu vou assimilar uma sempre característica. Que eu ponho, eu lembro dele. Uma característica dele. E por fim, segundo ele, não menos importante, existe a imitação espontânea. Ou a imitação repetida. Tá vendo? Esse par categorial espontânea repetida. Você pode pensar assim, há um certo grau de automatismo na imitação. Digamos assim, você se identifica tanto com uma determinada pessoa e ela fuma. Aí um dia você se pega fumando. Por imitação. Você imita quase que por repetição. Há imitações que são espontâneas, que você gosta de uma característica de uma determinada pessoa, você se identifica com aquela característica, seja no modo de vestir, seja no modo de se comportar, no modo de fazer alguma coisa, no modo de falar, no modo de fazer gestos. Eu estou fazendo gesto aqui e estou pensando nisso. E você traz aquilo para dentro de si. A ideia do Gabriel Tarde, João Mário, é que tudo que há na sociedade é imitação. Que se você quiser explicar, de que a imitação para ele é uma chave para você compreender, uma chave de leitura para você compreender uma série de comportamentos sociais. Porque há no ser humano uma tendência à imitação. Nessas várias modalidades de imitação que existe. Tá vendo? Só para voltar mais uma vez ao contraponto com a coerção. Segundo ele, o nosso comportamento ele não é uma imposição da sociedade. E nisso ele está ampliando a zona de liberdade do indivíduo. Entendi. Claro, você imita figuras sociais. Se você for uma figura isolada, tipo um Robinson Crusoe, você não vai ter outros seres sociais para imitar. Então, quanto mais você conviver em sociedade, quanto mais tipos sociais diferentes você conhecer, quanto mais você viajar, quanto mais você ler e conhecer personagens, mais você vai ter uma diversidade de referências para imitação. Portanto, para construir seu portfólio individual. O que significa que a imitação não é uma coisa negativa. A imitação, você pode ser original, você pode ser diferente a partir da imitação, e a sociedade, segundo ele, funciona a partir da imitação. Zé, para a gente ir encerrando, eu tenho duas questões para você. A primeira é mais simples, a segunda é mais complicada. Vou te colocar num lugar difícil. A primeira é o seguinte, parece que Gabriel Tarde é um precursor de Piaget e um precursor do construtivismo, não?
Não sei, esses autores que você tá falando, eles são da, digamos assim, da educação. Uhum. Não, Piaget era biólogo, não? Mas Pois é é, mas usado na educação, ele concordo. é lá do, digamos, de uma época, no final do 19, que a educação estava sendo... Porque me pareceu muito quando você estava falando de imitação aí, da ideia do Piaget, que a criança vai imitando e construindo ali através Isso. de imitação, né? A época é a mesma. A diferença é que o Piaget, por exemplo, ele estava tentando pensar a formação humana, a aprendizagem, como é que Que funciona. parece que é muito por imitação. É. Tá vendo? Eu acho, João Mário, eu já trabalhei muitos anos em curso de formação de professores. Eu sempre dizia que o Tocqueville, Tocqueville ou Gabriel? Gabriel Tarde, ele é um autor que ajuda a gente a compreender os professores. Tá vendo? É como se um professor se formasse a partir da imitação. Assim como um poeta lê poesia, um professor tem professores. Entendi. Quem é professor observa mais seus professores do que quem não é professor. Mas eu acho que isso em todas as profissões. Pode ser. Tá vendo? Você pode pensar, isso é uma coisa interessante, no sentido assim, que em grande parte a formação profissional ela tem um componente de imitação. Isso vale para o jornalismo, isso vale para quem canta, isso vale para quem joga bola, isso vale para quem dá aula. Tá vendo? Há um componente. Por isso que o Gabriel Tarde não pode ficar fora da história. Ele está trazendo uma categoria relevante do ponto de vista da formação social, da definição do comportamento. Pensa no crime. Até o crime também, Pensa imitação. o crime. Por isso que a prisão é uma escola de crime. Exatamente. Você pode imitar muita gente Exatamente. lá. Agora, a complexa para a gente finalizar. Você, enquanto professor, enquanto sociólogo, né? A sociedade, o indivíduo. Ele é coagido, ele imita ou ele racionaliza? É difícil no... Weber, Durkheim ou Gabriel Tarde? Essa pergunta é muito interessante, mas a gente tem que relativizá-la. Se a gente for pensar o seguinte, no tempo presente, se você for pensar no Brasil, a gente identifica muito de racionalidade instrumental, como se os indivíduos fossem cada vez mais... A nossa liberdade se restringe a isso. Agora, eu acho que desses pensadores todos, um dos mais interessantes é o Durkheim, mas é o que mais perdeu a atualidade. Por exemplo, eu acho que do ponto de vista... Porque a ideia do indivíduo, da autonomia individual, ela vai ganhando... que a gente hoje até trata de hiperindividualismo. Isso. A ideia do indivíduo era ganhar corpo. Como o Durkheim explica tudo pela sociedade, não pelo indivíduo, nesse sentido, o Gabriel Tarde tem uma novidade. Ou seja, a ideia de imitação, ela não anula o indivíduo. Pelo contrário. Você é um ser de imitação, eu sou um ser de imitação. E nós somos diferentes. Nós construímos a nossa diferença, segundo ele, pela imitação. O fato de você imitar não significa que você está se deixando levar. Não significa que você está sendo coagido. E nem mesmo influenciado. Porque você que define quem e o que você quer imitar. E você é capaz de ver um ator, por exemplo, lá na novela, e você seleciona aquele traço. Gostei daquele traço, dos demais eu não gostei. E você é capaz de compatibilizar aquele traço daquela figura pública que você vê, você cruza com outro traço de outra figura, e vai formando com aquilo esse portfólio da sua identidade social. É isso aí, né? Saiu bem. Eu ia invocar, se eu respondesse essa questão, que é uma questão de teses e antíteses, que a gente tem que fazer uma síntese, porque cada um deles colabora com uma posição
parecida, mas diferenciada. O que a gente né? não pode é deixar de conhecer todos eles. Exatamente, porque senão você não consegue fazer síntese também, né? Exatamente. Mas, assim, adorei o programa, foi um dos programas que eu mais aprendi, né? Isso é muito gostoso, a gente aprender coisas novas. O objetivo é isso, e fazer pensar, né? Vamos fazer pensar e exercitar. E aí, ler esses autores, ler esses livros que a gente cita aqui para ampliar nosso conhecimento da sociedade. Até porque nós vamos avançar, né, Zé? Depois nós temos que discutir a nossa sociedade. Sim. Nós estamos referenciando as bases da sociologia, mas o nosso objetivo daqui 1 ano ou 2 é começar realmente a gente analisar a sociedade contemporânea, o Brasil contemporâneo e, por que não, Divinópolis e região contemporânea. Terminar pensando numa sociologia divinopolitana. Quem sabe, chegar nesse ponto. De novo, me envolvi tanto com o tema, legal, um programa de quase 30 minutos, e eu esqueci de falar do nosso patrocinador. Ainda bem que eu não importa muito com isso. Mas nosso patrocinador, né, quem possibilita esse programa é o Grupo Educação, Ética e Cidadania. Para conhecer o grupo como um todo, o nosso site, a nossa rede social, que o nosso técnico aqui, Pedro, vai colocar na tela, né? O nosso site, nossa rede social para vocês seguirem, do GEEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, e pedir para curtir o canal, divulgar, porque, por exemplo, esse assunto aqui, eu não sei aonde que eles vão achar isso, né? Em outro podcast, em outros canais, porque é um tema e um estudioso, um sociólogo, né? Apesar que muito ligado profissionalmente à área de direito, que eu não tinha ouvido falar. João Mário, só para lembrar, já que você está tocando nesse assunto, lembrar os ingratos de sempre deixar um like, né? Às vezes a pessoa vê o programa e não deixa o like. Depois telefona para mim para dizer que gostou, mas não deixa um like. E aí a gente tem mais visualizações do que like. E o like é um indicativo de que a pessoa teria gostado, né? Então, se quiser dar um telefonema para mim, pode dar, mas deixa um like. E depois a gente escuta comentário assim, 20 pessoas viram e nem um likezinho. Então vamos motivar. Paga mal pra gente. Vamos pedir o like aí. Se você gostou, dá o like. Se não gostou, não precisa dar like. Né? Like em inglês é o quê? Gostei? Gostei. Muito obrigado a todos, né? E até o próximo programa. E você quer dar uma dica? O que vem para frente ou não? A gente vai passar uma temporada com os frankfurtianos. O primeiro deles, um dos mais polêmicos, Theodor Wiesengrund Adorno. Wiesen o quê? Wiesengrund. Eu adoro os frankfurtianos e finalmente estamos saindo da França e indo para a Alemanha, né? E indo para o século XX. Isso. Finalmente século XX. Vai acabar essa bela época e essa vontade sua de viver lá. Né? Vamos ver lá no século XX. Tempos ruins virão nos próximos programas. Tempos ruins virão. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. Uma alegria ter vocês conosco. Divulguem sempre o canal. Muito obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia.